Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Peço a você que gosta do canal, que ajude o canal assistindo o vídeo até o final, dando o seu like e, se possível, compartilhando o vídeo para ajudar o canal a crescer, a alcançar mais pessoas, tá bom? Bom, a notícia de hoje, né, vou até pedir a opinião de cada um aí nos comentários, mas vamos aqui falar sobre mais uma do Descatério, lá, né, o que diz aqui o prefeito do Descatério para a doutrina da fé, tá? Que nós sabemos quem é, que é o cardeal Victor Manuel Fernandes, tá? Que é bem conhecido aí, nós sabemos por quê, não é? E ele, mais uma notícia, né, que vem para mudar alguma coisa da igreja. Sempre de forma sutil, né? Essas mudanças que a gente vê acontecendo, sempre de uma maneira sutil, né, e preocupante, né, de várias situações, várias ramificações aí, ideologias, ideias diferentes que têm vindo aí para a igreja. Aí ele vem falando sobre, respondendo uma pergunta falando sobre as cinzas, né? As pessoas que são cremadas. Tá? Ele fala, parte das cinzas cremadas podem ser guardadas em um local pessoal, diz a Santa Sé. Tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Aí tem uma pergunta de uma pessoa. Sob certas circunstâncias, um católico pode manter uma pequena porção das cinzas de um ente querido que tenha sido cremado em um local pessoal significativo? Disse o Descatério para a doutrina da fé. A orientação está em uma carta escrita pelo prefeito do Descatério, cardeal Victor Manuel Fernandes, em resposta a uma consulta do arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Maria Zuppi. A carta de Fernandes foi publicada no último sábado, dia 9, em resposta a uma pergunta de Zuppi formulada em 30 de outubro. Tá? A pergunta era se podia guardar alguma parte das cinzas num local pessoal, em casa, ou um local reservado, de um ente querido que foi cremado. Segundo o órgão da Santa Sé, responsável pela preservação da doutrina, a autoridade eclesiástica local poderá avaliar o pedido da família para preservar de forma adequada uma parte mínima das cinzas de seu familiar em um local significativo para a história da pessoa que morreu. Isso só poderá acontecer se a família rejeitar todo tipo de mal-entendido, panteísta, naturalista ou nihilista, diz a carta. As cinzas do morto devem ser guardadas em um local sagrado. As cinzas do morto provêm dos restos materiais que fizeram parte do percurso histórico da pessoa. Tanto que a Igreja demonstra especial cuidado e devoção pelas relíquias dos santos, acrescentou Fernandes. Essa atenção e lembrança também nos leva a ter uma atitude de respeito sagrado para com as cinzas do morto, que conservamos em local sagrado adequado à oração, às vezes localizado perto das igrejas, visitadas pelos familiares e vizinhos do morto. O cardeal disse também que é permitido que as cinzas misturadas de pessoas mortas e batizadas sejam depositadas em um local sagrado permanentemente se os nomes das pessoas forem indicados para não perder a memória deles. Ao explicar os regulamentos da Igreja para a preservação das cinzas cremadas, Fernandes citou um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, de 2016, que proíbe espalhar as cinzas e exige que elas sejam guardadas num local sagrado designado pela autoridade eclesiástica. O cardeal observou que esses regulamentos ainda são válidos. A reserva das cinzas dos defuntos no local sagrado garante que não sejam excluídos das orações e da lembrança de sua família ou da comunidade cristã. No caso da cremação, segundo a instrução relativa ao enterro dos mortos e à conservação das cinzas, no caso de cremação, que o cardeal citou na sua carta. Aqui é uma reportagem que está aqui no site do ACI Digital. Né? E aqui, perto do final, diz que a doutrina evita qualquer dualismo prejudicial entre o material e o imaterial, mas que a transformação não implica a recuperação das partículas idênticas de matéria ou
que outrora formaram o corpo do ser humano. Aqui explicando sobre a ressurreição, né? Porque também tem a pessoa morre. A igreja, antigamente, antes de 1963, a igreja proibia que o corpo fosse cremado. E muitas da intenção era também essa parte da ressurreição. A parte da ressurreição, que o corpo está lá enterrado. Se for cremado, o corpo não existe mais, só ficou as cinzas, né? Mas, depois disso, em 1963, foi autorizado a cremação, com essa mesma ideia de que Deus, na hora da ressurreição, não importa se seu corpo foi destruído, se existe ou não existe, você ressuscitará de qualquer maneira. No último dia, ressuscitar no corpo glorioso, né? Assim como é a promessa, né, que nós acreditamos, tá? Que todos serão ressuscitados no seu corpo glorioso, assim como Jesus foi. Tá? Isso para as pessoas que alcançarem a salvação. Mas o que você pensa de tudo isso, né? Hoje, agora o Descatério, além de autorizar a cremação, autoriza a família guardar uma pequena parte das cinzas para colocar no local reservado. Tá? Segundo o que estão dizendo, com autorização da igreja, o padre local, o bispo local, observar se estão fazendo direito, observar se estão fazendo isso com a fé católica ou incluindo outras crenças aí, místicas, crenças espíritas, panteístas e assim por diante. Mas é algo assim, é complicado essas mudanças na igreja, esse abrir brechas, porque a gente sabe, muitas pessoas que não são católicas, ou são católicas e vão para outras crenças, muitas vezes aproveitam-se dessas situações, exatamente como em outras situações que são abertas brechas. Né? A igreja diz uma coisa, mas ela começa a abrir brechas. Né? Então, é algo muito perigoso essas situações. Tá? Abre brechas para outras coisas, outras interpretações. Né? Então, essa é a minha opinião. Tá? Abre brechas é algo perigoso, deveria permanecer como a igreja sempre ensina, mas querer mudar, abrir uma brecha, alguma coisa, falando que tem que ter uma observação da igreja, tal, mas depende de cada um, depende do padre que está lá, depende da pessoa, se a pessoa está de boa fé ou não. Então, a igreja tem que se antecipar a muitas coisas. Tá? A igreja tem que se antecipar. Mas coloque aí nos comentários o que você acha dessa notícia que está no ACEI Digital. Vou colocar o link aqui na descrição. E também outras redes sociais católicas também, outras páginas católicas também disseram essa notícia. Tá? De a família, né, ser autorizada a ter uma pequena parte das cinzas do seu ente querido para colocar no local reservado, no local sagrado. Então, coloque aí nos comentários o que você pensa de tudo isso. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.